Feliz sábado. Queremos saudar a todos nessa noite, já horas sagradas do sábado, saudar na paz do nosso Senhor e agradecendo a Ele pela bênção, pelo privilégio que nos concede estarmos aqui na sua presença para louvar, para adorar, bendizer o seu nome, agradecer a Ele por tantas bênçãos que tem nos concedido e também para apresentar a Ele nossa necessidade, nossa carência, a necessidade que temos dEle. Antes da leitura do texto bíblico, o pastor Reinaldo mencionou o ocorrido, a morte do Vanner ontem. O pastor Ranieri também fez uma menção aqui. Esse é o tipo de coisa que mexe muito com a gente. Especialmente esse ano, após o falecimento do meu pai no comecinho do ano, a figura da morte tem aparecido com frequência, assim, na minha mente, como um fantasma. Eu tenho pensado muito na morte. E ontem eu vi um testemunho maravilhoso. Aqueles que estiveram aqui irão se lembrar. Após encerrar a cerimônia religiosa aqui, o corpo do Vanner estava aqui à frente, e a esposa Adri levantou, veio aqui para se despedir, antes da viagem para Montenegro, no Rio Grande do Sul. E ela chegou, e as pessoas estavam em volta, se despedindo também. E ela fez um discurso aí de uns 5, 6, 7 minutos, mais ou menos. E ela deu um testemunho da sua fé e da fé do Luiz Vanner. E ela mencionando que, alguns dias antes, ele disse, olha, ainda que o meu corpo todo se entupa de tumores, ainda que eu tenha tumores por todo o corpo, eu vou descansar confiando em Jesus e confiando na graça de Jesus. E ela mencionou aqui que o Luiz Vanner não conheceu o pai. A sua mãe, há menos de 6 anos, morreu também, e ele cuidou dela por 2 anos. E ele era filho único. E a esposa estava dizendo aqui ontem que ele tinha 3 sonhos na vida: casar, ter um filho e estudar teologia. E eu fiquei pensando, nós todos, pastores, tivemos sonho um dia de ser pastor, enfim, de pregar o Evangelho, mas ela mencionou que seu sonho era estudar teologia. E então ela disse, e Deus deu a ele a realização dos 3 sonhos. Nós nos casamos, ele teve o filho, tivemos o nosso filho, e ele pôde estudar aqui por 1 ano e pouquinho. E ela disse, até nisso Deus foi bondoso com o meu marido. Então fica a nossa oração e nosso clamor a Deus para que Deus conforte, anime a Adri. Ela foi para a casa dos familiares, mas ela disse que quer voltar, quer estudar aqui e quer que seu filho se eduque aqui também. Que Deus a abençoe e que ela fique na confiança certa, como demonstrou ontem, no breve encontro com seu marido, na gloriosa manhã da ressurreição. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 4, e o versículo 10, diz assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Essa é a pergunta de Deus. Deus, ao longo da história, faz perguntas ao ser humano, à raça humana e a pessoas individualmente. Ele diz, Caim, o que foi que você fez? O que aconteceu aí? Porque eu estou ouvindo, e a voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. Quando Deus se encarnou e esteve conosco aqui, Ele passou a sua vida pregando o Evangelho do reino de Deus, do reino eterno, criando a estrutura básica, formativa da sua igreja, da igreja cristã. Mas a leitura dos evangelhos e o estudo acurado
da palavra de Deus mostra que, embora a pregação do Evangelho do Reino de Deus fosse a sua prioridade no dia a dia, no cotidiano, Jesus usou uma parte muito grande da sua vida, do seu ministério, consolando vidas, consolando corações. E isso fazia perdoando pecados, restaurando saúde ao enfermo, trazendo ânimo e esperança àquele que não tinha esperança alguma, e aquele que estava desenganado pelas pessoas, pelos familiares, pela comunidade, pela sociedade, enfim. Esse foi o ministério de Jesus, o ministério da consolação. E quando ele, pouco tempo antes de ir para junto do Pai, falou da vinda do Espírito Santo, ele disse: e nós enviaremos, o Pai enviará outro Consolador. E ele se coloca nitidamente, claramente como Consolador aqui. Agora veja, queridos, o nosso bondoso Deus conhece plenamente a necessidade da raça humana, do ser humano, e a minha e a sua necessidade individualmente. Ora, se o Senhor Jesus, no seu cotidiano, no dia a dia, gastou o tempo, dias, anos, as horas do seu ministério, no consolar, no confortar, no devolver esperança e ânimo às pessoas, então é natural supor que o grande drama do ser humano aqui, do lado de cá da eternidade, a sua grande necessidade é de consolo e de conforto. E, portanto, o seu grande drama é o desespero, é a desesperança e é o desconforto. Essa é a condição humana. Os principais dramas do ser humano são vividos no seio da família. Os principais dramas que enfrentamos na vida, ainda que não aconteçam inicialmente no contexto de vida familiar, eles todos desembocam e encontram a sua resolução ou seu agravamento dentro da família. Eu quero chamar a sua atenção rapidamente nessa noite para a primeira família, para Adão e Eva, especialmente a figura de Adão. Adão é o protótipo do homem em todas as eras. E nesse sentido podemos seguramente afirmar que Adão é o protótipo do homem contemporâneo. Após o pecado, após desobedecer à vontade, à lei, à orientação expressa de Deus, eu me impressiono porque o relato bíblico, a primeira emoção do ser humano, o primeiro relato em que o homem demonstra seu sentimento, sua emoção, ele está dizendo que está com medo, ele está amedrontado, ele está em desespero. E ele diz o motivo. Ele diz: Senhor, duas coisas me assustaram. A primeira coisa foi a minha nudez. Isso me causou espanto. E aquilo que agravou o meu estado de tristeza e de angústia e desespero foi ouvir a tua voz. Veja que aqui Adão expõe a incompatibilidade entre a desgraça, o sofrimento, a nudez de alma, as carências da alma e a presença de Deus. De alguma forma, Adão estava intuindo aqui e supondo a dissemelhança da nudez da alma, dos resultados do pecado com a presença de Deus. E primeiramente ele diz: eu senti medo, porque eu estava nu, então eu me escondi. E queridos, eu tenho pensado que, no meu entendimento, muito provavelmente, nenhuma emoção, nenhum sentimento que nós experimentamos hoje, não tenha sido encontrado no nosso primeiro pai, em Adão. Um dos sentimentos básicos do ser humano é o medo, que se manifesta de várias formas, de várias maneiras, ao longo da vida. O nosso medo vai mudando apenas de objeto, mas a base, a raiz, é o desespero em relação à finitude, é o desespero em relação à morte, em relação ao aniquilamento. Um dos filósofos recentes, Albert Camus, ele menciona que a grande pergunta da vida é: vale a pena ou não vale a pena continuar essa vida? E queridos, a menos que nós
encontremos uma resposta bíblica, estruturada em Deus, no Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus, a nossa resposta a essa pergunta corre um risco muito grande de ser não vale a pena. No nosso nível, na horizontalidade da nossa vida, o medo, a angústia, o desespero, a nudez de alma e o aniquilamento parece ser a realidade única. Uma outra coisa que me impressiona em Adão é o relato que temos de quando ele viu a primeira folha murchar, quando ele viu a primeira folha cair, quando a primeira folha amarelou, caiu e o sol a ressecou. O relato que temos é que ele chorou com tal emoção, com tal desespero, tanto quanto nós choramos quando perdemos um familiar. Evidentemente, nós não conseguimos imaginar isso, nós não conseguimos supor isso de maneira, com toda a carga afetiva, emocional, que isso significou para Adão. Ora, se você já perdeu um filho, se você perdeu uma filha, um marido, a mulher, o pai, a mãe, um amigo, nós vimos aqui ontem. Então, parece uma ingenuidade muito grande da parte de Adão, que ele tenha chorado quando viu uma folhinha cair. Mas como é possível? Ocorre, queridos, que nós perdemos a condição de repulsa à consequência do pecado. Nós perdemos a condição de espanto, de susto, frente à degeneração que nossa vida, que nossos corpos, que a sociedade que nós enfrentamos. Adão chorou, como nós choramos pelos nossos familiares queridos. Então Deus veio ao encontro de Adão e disse: olha, essa folha de figueira que você amarrou na cintura não vai resolver tua vida. E então a palavra de Deus diz que Deus preparou vestimentas de pele de cordeiro. Mas a Bíblia não diz quem sacrificou esse cordeiro, que se transformou em pele, em roupa para Adão. Ellen White ajuda-nos, ela amplia a compreensão disso aqui, dizendo que ali foi instituído, ela dá a entender que o sacrifício foi instituído ali, e foi requerido que Adão trouxesse o cordeirinho e que ele sacrificasse o cordeiro. Ora, se você pensa em Adão chorando quando cai uma folha de árvore, então qual foi o sentimento de Adão quando ele sangrou o cordeirinho? As árvores inanimadas, ele se desespera. Agora você imagina o cordeirinho a quem ele deu o nome. E alguém disse há pouco tempo, eu ouvi de passagem, que você nunca deve dar o nome a alguma coisa que você vai perder. Porque quando você dá o nome, você coloca um pedaço de você transfere afeto ali. E pensa no cordeirinho ali brincando, e talvez quando ele chama o cordeiro vem e fica acariciando, se esfregando em suas pernas, e agora ele tem que segurar, agarrar o cordeiro. E de alguma forma, ele tira a vida do animalzinho. E não sei quem foi que arrancou o couro do cordeiro. E eu fico pensando, queridos, que esses sentimentos tão fortes, tão impactantes na vida de Adão, se transformaram nos sentimentos que nos acompanham ao longo da vida também. Foi dito a Adão que agora com dor no suor do seu rosto, ele iria arrancar o alimento da terra. E por acaso não é esse o drama das famílias, das nações? Por acaso não é esse o desespero dos cientistas sociais, dos políticos, dos gestores públicos? Por acaso não é o desespero em relação à escassez do recurso e à grande necessidade que temos deles, e de extraí-los da terra, do ar, do mar, da água salgada, da água doce, e extrair da terra, do planeta, aquilo que comemos, que bebemos, que usamos? Esse é o grande desespero do homem. Que é a tecnologia, se não o afã do homem de extrair da terra, do planeta, os bens que precisa ou julga precisar para viver.
E Adão agora tem que lidar com os rigores do frio e do calor. E como se não bastasse isso, Adão foi acusado pelos seus descendentes de ser o causador de todo o sofrimento que havia ali e que experimentavam. Eu fico imaginando que nas últimas, eu ia dizer nas últimas décadas, mas a idade de Adão não se conta assim, não é? Nos últimos séculos da vida de Adão, ele deveria estar um farrapo emocional, afetivo, com tantos sentimentos, queridos, que ele desconhecia. Ele desconhecia aquele turbilhão de sentimentos. Ele não sabia o sentido, o significado de tristeza, de raiva, de ira, de frustração, de angústia, o sentido da morte. Ele não sabia nada disso. E esse foi o clamor, o desespero de Deus foi esse. Eu quase ouço Deus dizendo: que pena. É uma pena porque agora ele conhece o mal. Agora ele vai experimentar a maldade na carne, no sangue. Foi esse o desespero de Deus também. O homem agora conhece o mal. E foi por isso que enviou Jesus, para desfazer a maldade, que agora era rotina, fazia parte da vida do homem. Tudo isso dramatizou a vida do nosso primeiro pai. Mas eu penso que nada foi tão assustador para ele do que ter no seu filho o primeiro homicida. Porque uma coisa é você olhar para a natureza que degenera e desesperar-se. Outra coisa é o seu filho praticar esse ato de destruição, de matar, de destruir a criação de Deus. E um de seus filhos transforma-se em algoz de um outro filho, Abel. E se me permitem, eu tenho pensado às vezes como era o homem, os filhos de Adão. Que tamanho eram esses homens? Qual a largura do tórax? Qual a largura do pescoço desses homens? As pernas parecendo duas colunas de mármore. Como é que eram o músculo, os braços desses homens? E sabem, queridos, como é que se mata um homem assim? Sem arma branca, sem arma de fogo, sem mesmo o desenvolvimento da metalurgia. Como é que se mata? Quanto tempo se leva para matar um homem assim? Você deve estar pensando: não, pastor, mas o assassino, seu irmão, também era grande assim. Sim, mas quanto tempo um homem leva para matar o outro em luta corporal, sem arma alguma? Quanto tempo? 3 horas, 5 horas? 8? Não sabemos. Mas eu tenho pensado na dor e no sofrimento, na angústia de Abel, nesse processo de morte e do morrer. E queridos, quando foi dito a Adão que o resultado finalmente seria a morte, ele se ressentiu contra Deus. Ele achou que isso era muito injusto. Ele disse: não é justo o que o Senhor faz. A desobediência foi de um momento. Nós obedecemos dezenas, talvez centenas de orientações de sua parte. Agora, por um momento de desorientação, por um momento em que me deixei levar, e cada uma dessas coisas que morriam dizia para Adão da sua morte: a folha que caiu, o cordeiro imóvel, o seu filho ao chão. Tudo isso o lembrava de que finalmente chegaria o dia em que ele deveria ir ao pó da terra. E ele se ressentiu disso. No entanto, nos seus últimos anos de vida, ele louvou a Deus
ele agradeceu a Deus, dizendo: que bom, Senhor, que eu não vou viver eternamente na condição de pecado. Nós não conseguimos compreender. E muito provavelmente, até a gloriosa manhã da ressurreição, não haverá compreensão definitiva, e nem próximo de definitiva, não haverá compreensão no nível de aceitação da morte, do sofrimento e dos desesperos que acompanham a nossa vida. Quando Deus queria libertar o seu povo da escravidão do Egito, portanto, tirá-los do sofrimento, Deus foi buscar um libertador. E no diálogo com Adão, ele tenta convencer Adão a ir e se tornar o libertador do povo. E Moisés reluta, e Moisés coloca desculpas e cria situações para que Deus se convencesse de que ele não era o homem correto para isso. Um dos argumentos que Deus usa foi: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor e eu conheci as suas dores. Queridos, Deus está dizendo: eu vejo, eu ouço e eu conheço. Veja, desde que ele procura Caim e diz: o sangue do teu irmão está clamando. E ele diz a Moisés: eu estou vendo, eu estou ouvindo e eu conheço. E se nós olharmos para essas expressões inversamente, Deus disse: eu conheço, eu ouço e eu vejo. E é por isso que um dos nossos poetas aqui: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Isso não é mais uma letra de música, não é mais uma poesia. Nós temos um Deus que sabe no sentido mais íntimo e profundo do saber. O saber aqui é um saber onde você se envolve com o objeto que você diz que conhece. Daí, num outro lugar, aparecer que Adão conheceu Eva e nasceu Caim ou Abel. E Abraão conheceu Sara e nasceu Isaac. É a forma mais íntima de envolvimento e de comprometimento. Ora, o casamento biblicamente se dá quando um homem conhece uma mulher. Se me entendem? E Deus está dizendo aqui: eu conheço. E tem mais: eu conheço e eu estou ouvindo. Eu ouço. Ele diz ainda: o meu ouvido não está surdo. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo. E ele diz ainda: eu vejo. Eu vejo como as coisas acontecem aí. Eu vejo como acontecem as coisas no seu país. Eu vejo como acontece na sua cidade. Eu vejo como acontece na quadra que você mora, na sua casa, na sala, no quarto, no quintal, na quadra. Eu sei, eu conheço as dores. Há um ditado popular aí que diz que aquilo que os olhos não veem, ora, se nós entendermos que a sabedoria popular procura ser um suprassumo de verdades que estão aí do senso comum, se aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, Deus está dizendo aqui: eu vejo. Que é que Ele estaria tentando dizer para nós, no nosso idioma, na nossa cultura, no nosso raciocínio? Penso que Ele estaria nos dizendo: meu coração sente, meu coração está aí com você. E finalmente, na parte conclusiva da minha mensagem nessa noite, eu me reporto a João, na sua visão, quando ele vê almas no pé do altar. Ora, ele não vê almas no sentido hollywoodiano. Ele vê entidades humanas. Ele vê seres humanos ali,
E na sua visão, ele vê os homens clamando no pé do altar. E a expressão básica desses seres humanos que clamavam no pé de altar, isso no quinto selo. As pessoas clamavam: Senhor, até quando? Até quando não farás vingança? Ou seja, até quando vamos continuar vendo o império da maldade, da dor, do sofrimento? Até quando, Senhor? Abacuque, no seu primeiro capítulo, a Bíblia diz que ele foi à presença de Deus e disse: Senhor, até quando? E sabemos que Abacuque não é o profeta que Deus olha e diz: ei, você vai ser profeta. Não, Abacuque é que vai na presença de Deus e diz: Senhor, eu queria conversar com você um pouco, com o Senhor um pouco, porque até quando vai durar isso que a gente está vendo aqui? E esse é o clamor das almas no pé do altar: Senhor, até quando? E quando eles clamam: até quando, Senhor? Diz a Bíblia que lhes foram dadas vestes brancas. E foi pedido que aguardassem um pouco mais. Como se Deus dissesse: eu vou mostrar a solução, calma um pouquinho. Foram-lhe dadas vestes brancas. E na sequência, no capítulo seguinte, João vê a grande multidão e vê as pessoas de vestes brancas, que receberam as vestes quando clamaram: Senhor, até quando? E agora, ao ver essa grande multidão, e então, é impressionante isso aqui. Um dos anciãos olhou para João e disse: João, quem são esses de vestes brancas? Quem são? De onde são? De onde vieram? Me fala sobre eles. E João, numa espécie de suspiro, numa espécie de soluço, de desabafo, de entrega de alma, ele diz: Senhor, Senhor, tu sabes. Ou seja, diz aí, o Senhor sabe quem são. E ele disse João: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui está a solução do céu para o drama e para o sofrimento humano. Eles vieram da grande tribulação, é verdade, mas não aqui na eternidade, lá embaixo, no meio da tribulação, enquanto estavam lá suando, desesperados, com fome, com sede, e o sol ardendo sobre eles. Porque então é dito: o sol não arderá mais sobre eles, estarão para sempre na presença de Deus. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Ou seja, lá na tribulação, no sol ardente, aparentemente longe de Deus, enquanto choravam ali, queridos, é aqui que nós somos chamados a branquear nossas vestes no sangue do Cordeiro. A mim, me parece que agora faz sentido que quando os discípulos de João Batista foram a Jesus dizendo: escuta, o mestre João manda indagar se você é você mesmo, se é o Messias mesmo, ou se o Senhor tem alguma outra coisa para dizer para ele. E então Jesus diz: fica aqui um pouquinho e vou lhe mostrar algumas coisas. E Jesus mostra a beleza do seu caráter e o poder divino na presença dele, pertencente a ele. E então Jesus faz algumas acusações para aquelas cidades que testemunhavam o seu poder. E entre outras coisas ele diz: Tiro, Sidom, Sodoma, haverá menos rigor para eles. E então Jesus fala sobre o juízo. E no contexto do juízo, no final do capítulo 11 de Mateus, ele diz então: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele diz: vai encontrar descanso para a sua alma. Queridos, nas horas sagradas desse sábado,
Por que você não leva a sua alma para descansar em Jesus? Por que não chegar em casa agora e procurar um canto ali e desafogar a alma? Libertar a alma das amarras e levá-la a Jesus. E achareis descanso para as vossas almas. Pensando sobre isso, Ellen White diz... Ellen White aqui coloca algumas palavras nos lábios de Jesus. Como se Jesus dissesse: suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, e ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Queridos, é verdade, vivemos num mundo marcado pela angústia. As nossas famílias também se debatem na vida marcadas por angústia. Ora, a angústia no mundo, as famílias em angústia, é fato que em algum momento da vida a angústia vai nos pegar. Agora, o Senhor Jesus se propôs não apenas enxugar as lágrimas de nossos olhos, na gloriosa manhã da ressurreição e quando voltar, mas Ele disse: hoje, se ouvirdes a voz, não endureça. Ele diz assim: resta um dia, hoje. E eu quero convidar você nessa noite a levar suas mágoas a Jesus, a levar as suas dores a Jesus, a levar os sofrimentos da sua vida, da sua família. Quero convidar você a levar a Jesus tudo aquilo que você não consegue levar a nenhum ouvido humano, tudo aquilo que lhe faz tremer ante a perspectiva do futuro. Por que não ir a Jesus hoje? Jesus se transbordou em amor por nós. Ir a Ele também é uma demonstração de amor. Nós vamos ouvir uma música agora, ao final da leitura da palavra de Deus. Essa música lembra que o nosso esforço não vai resolver o problema das nossas lágrimas, nem das dores do nosso corpo, nem das dissensões que temos uns com os outros, mas apenas o amor, que primeiro se alimenta da relação com Jesus e depois pode ser distribuído e entregue àqueles que estão ao nosso redor. Ouça a música e ao final dela eu quero orar com você para irmos à presença do Senhor hoje, aqui, para que Ele alivie os fardos do nosso coração.